Na última aula, nós estávamos nos capítulos 9, 10, 11, né? E nós tínhamos parado, nós íamos falar do capítulo 11, falamos um pouco do capítulo 11. O capítulo 11, ele vem falar sobre dois pontos, que é a ordem de medir o santuário de Deus e depois as duas testemunhas mártires. Esse é o conteúdo do capítulo 11. E aí então vem a sétima trombeta, tá? E a sétima trombeta vem mostrar de novo o povo de Deus adorando a Cristo, adorando a Deus e dizendo que chegou agora a hora, chegou o momento da ira de Deus e de vir o reino e tudo, e também dele, vamos supor, fazer juízo na terra, até também, né? Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, e aí depois você vê que termina aqui. Alguns defendem que o capítulo 12 deveria começar aqui, né? Termina o 11 aqui, e o 19 seria a introdução para dizer o que vai acontecer aqui. Então aí porque abriu-se então o santuário de Deus. Aqui seria então o início de um novo bloco, vamos supor. E não viu-se grande sinal no céu. Aí é a forma como alguns veem que esse abriu-se então o santuário de Deus seria a introdução de um novo cenário, de uma nova parte do que vai acontecer. Nós tínhamos visto na aula passada um pouquinho desse esquema aqui, situando onde... aqui onde nós fomos, esse é o 11, cadê? Aqui onde nós paramos, nós tínhamos visto aqui... como é que chama? Aqui as trombetas, e depois das trombetas nós vimos a quinta e a sexta, que você tem, que o inimigo se mostra, né, o diabo, os demônios, todo aquele cenário terrível, né? Tem esse parêntese aqui, que seria então a ordem do livrinho, e aí essa parte que eu falei, o capítulo 11, onde eu mostrei para vocês que nós tínhamos parado. Medição do santuário e as duas testemunhas. E aqui nós interpretamos que tanto a medição do santuário quanto as duas testemunhas está se falando da igreja de Cristo. A medição do santuário nós tínhamos visto, até tinha colocado alguns textos. A medição pode ser uma metáfora para a destruição. Você tem alguns textos que falam mede porque eu vou destruir, vamos dizer assim. E outros também como para a preservação. No próprio 2 de Samuel ele fala, e esses textos vão falar assim, mede o templo, né? Mede o santuário. E essa medida eu quero medir, eu quero saber exatamente como está, porque eu vou cuidar dele. Você tem essas profecias, esses textos do Antigo Testamento dando essa conotação, né? Então, quando Deus dá a ordem de medir o santuário, Ele está falando, no meio de tudo isso que está acontecendo, no meio de toda essa bagunça aqui dos poderes demoníacos que está vindo e atormentar os homens, é permitido aos demônios atormentar os homens, mas não matar. Depois, aqui, é permitido matar. Então, pode atormentar eles por um tempo. Depois, a próxima trombeta pode matar 1/3 deles. E no meio de tudo isso, a igreja está lá, e aí vem falar, a igreja, no meio de toda essa situação, ela está protegida. Foi medido o santuário. E depois também tem as duas testemunhas. A gente tinha falado também, né? Você vê isso acontecendo, 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio. São citados em momentos diferentes, né? São citados em momentos diferentes dos textos. E ele vem mostrar exatamente a metade de 7. 3 anos e meio igual a 42 meses, ou a 1260 dias é a metade do que é perfeito, do número 7. Então mostra que é algo limitado, algo que vai acabar. Esse tormento, isso daí está acontecendo, mas não é completo ainda. O juízo completo ainda não chegou. É só metade do que deveria acontecer, vamos supor. E depois nós temos as duas testemunhas. E eu vou ler aqui do livro do Hernandes, que tem um ótimo resumo sobre essas duas testemunhas, tá? Que foi o que eu falei aqui no 11. Aparecem essas duas testemunhas e tem várias coisas, né? Por exemplo, sai fogo
Cadê? Sai fogo da boca deles para devorar o inimigo. Eles têm autoridade para fazer o céu cerrar, né? Se fechar, para que não chova. Autoridade sobre as águas para converter em sangue, toda sorte de flagelo. E aí nós temos, eu vou ler aqui esse resumo sobre as duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Uns entendem que elas falam de Enoque e Elias. Alguns acreditam assim em virtude de que esses foram os dois homens que foram para o céu sem experimentar a morte. Outros entendem que elas falam de Moisés e Elias. Essa descrição tem um rico simbolismo. Na verdade, João vê essas duas testemunhas com características desses dois profetas. Elias é representado no verso 5 e 6 e Moisés é representado no verso 6b. Por quê? Elias é quem teve autoridade de fazer parar de chover, de fazer chover, de influenciar nas águas, né? E também Moisés transformou a água em sangue e mandou toda sorte de flagelo. Então está explicitamente o texto fazendo referência a esses dois personagens, né? Agora, o que significa fazer referência a eles que é a questão. Ainda outros entendem que elas falam do Antigo e Novo Testamento. Assim pensa Martin Lloyd Jones. Concordo com William Hendrickson e um outro cara aqui que entendem que elas falam do testemunho da igreja. Moisés e Elias, que simbolizam a lei e os profetas, sempre, né? Você vai ver que é por isso que eles aparecem para Jesus na transfiguração, representam toda a igreja. Essas duas testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo, o povo de Deus entre as nações, aqueles para quem o evangelho é doce em meio àqueles para os quais o evangelho é amargo. O povo de Deus é chamado em Apocalipse de 10 tribos, 7 candeeiros, reis e sacerdotes, noiva do Cordeiro, Jerusalém celeste. Agora é chamada de santuário de Deus, foi pedido para medir o santuário, e também de duas testemunhas. Duas testemunhas era o método usado por Cristo para o testemunho ao mundo, né? Ele comissionou grupos de dois para saiam de dois em dois. Uma questão só recebia validade pelo testemunho de duas pessoas, isso era comum naquela época. Essas duas testemunhas falam da igreja como uma poderosa agência missionária durante toda a época evangélica presente. Isso pode ser provado pelo seguinte. Primeiro, as duas testemunhas são 2 oliveiras e 2 candeeiros. Essas duas figuras são encontradas em Zacarias 4:1-7, referindo-se a Josué e Zorobabel, que anunciavam a palavra de Deus no poder do Espírito para restaurar a Israel. Segundo, assim como os missionários eram enviados de 2 em 2, assim a igreja cumpre sua missão no mundo. Terceiro, assim como o fogo do juízo e condenação saíram da boca de Jeremias 5:14 fala de como sair fogo da boca dele, né, para a pregação dele, devorando os inimigos de Deus, assim também a igreja, como é anunciado, que pode sair fogo da boca das testemunhas. E aí tem mais alguns pontos, eu não vou continuar aqui, algumas considerações dele, mas fica claro que aqui está se falando da igreja, do testemunho do evangelho, representado por esses dois ícones, vamos dizer assim, que seriam Moisés e Elias. Tá? Então nós tínhamos terminado a última aula falando do capítulo 11, e nós vamos começar esse novo bloco que começa no capítulo 12. Né? E o que fala o capítulo 12? A mulher e o dragão. E aí que muda-se um pouco o cenário, porque terminou o capítulo 11 falando, chegou o grande momento, chegou o tempo, se mostrou, terminaram ali as trombetas, assim, passaram os selos, as trombetas, os 7 selos, as 7 trombetas, e agora começa a história, né? Parece que começa do zero de novo. E a gente tinha visto, no começo do estudo, nós falamos que Apocalipse é separado em 2 blocos. Um bloco que enfatiza a igreja em relação aos ímpios, aos seres humanos, aqueles que se opõem à igreja. O segundo bloco enfatiza a luta da igreja do diabo contra a igreja, contra Cristo. E é o que está começando agora. O capítulo 12 começa esse novo bloco, esse novo enfoque. As mesmas lutas mostradas anteriormente, falando das pessoas, né, enfatizando os ímpios, agora vai se enfatizar
o diabo por trás de tudo isso, o inimigo por trás de tudo isso. E você vê, é explícito, pelo menos aqui no começo, que está se falando de Cristo, porque, por exemplo, tem dois personagens aqui, né? Veja, viu-se grande sinal no céu, saber uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E olha só, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Não há dúvida de que está se falando de Jesus aqui. O único com essa descrição na Bíblia inteira é Jesus. Tá? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, ou 3 anos e meio. Sempre simbólico esses números. Se você pegar literal, aí você vai fazer todo tem a grande tribulação, todo esse tempo, e aí você não vai, as coisas não vão se encaixar direito. Tá? Veja o seguinte, agora esse segundo bloco, a partir do versículo 7, vai falar do dragão indo para a terra. Tem uma guerra entre Miguel, né, os anjos contra o diabo, e o diabo, então, o dragão, ele é jogado para a terra. Né? E aí vem, de novo, um hino e vem falar o seguinte. Olha só, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor da terra do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então vi grande voz do céu proclamando, né? Agora veio a salvação, o poder, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Eles, pois, né, os nossos irmãos lá que sofreram, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Né? Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aqui, nesse final aqui do capítulo 12, na verdade é só um resumo do que acabou de ser dito. Quer ver? Vamos só caminhar aqui. Isso aqui eu já expliquei para vocês, né, contando a história, e olha só, o diabo que quer acabar com os planos de Deus. Isso ele tenta primeiro, tentando devorar o filho, sem sucesso tenta devorar a mulher, talvez os pilares da igreja, o início da igreja primitiva, e por fim tenta destruir os descendentes da mulher. É isso que é falado no texto todo. E você tem esses blocos, né? Capítulo 12 tem 3 blocos. A mulher grávida e o dragão, que nós vimos. Guerra nos céus, Miguel e o dragão. Aqui o dragão tenta devorar, não consegue devorar o filho. Aqui ele tem uma guerra no céu e diz que o anjo Miguel venceu e ele é derrotado e o diabo é jogado na terra. E aqui se resume o que aconteceu. Olha só. Aqui, 12:13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Então está falando de novo o que aconteceu lá em cima. Inclusive, foi dada à mulher asas da grande água para que voasse até o deserto. Já falou lá em cima que ela tinha se refugiado no deserto. Aqui é um resumão de todo o capítulo. Ele está repetindo o que aconteceu. Tá? Aqui de novo, a serpente tentando, né, atacar, fez um rio para tentar arrebatar a mulher, indo atrás dela. A terra, porém, protegeu a mulher. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí termina assim, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então termina meio assim também como... ele tentou, não conseguiu, daí ele ficou parado ali na areia do mar. E não se explica mais nada dele no momento. Tá? Agora, o que está acontecendo aqui? Ele repete 3 vezes e fala enfaticamente disso. Deixa eu ver até aqui se eu coloquei. O diabo foi atirado para a terra. Veja nos versículos 2, 4, que fala que ele foi atirado para a terra.
12:4, perdão, que ele foi atirado para a terra. O 12:9 diz que ele foi atirado para a terra. O 12:13 diz que ele foi atirado para a terra. Repete-se 3 vezes isso, que ele foi atirado para a terra. Porque agora que Cristo ressuscitou, subiu, está lá nos céus, o diabo desceu aqui e ele está com o poder dele sobre as pessoas do mundo, né? 2 Coríntios 4:4, ele é chamado de o Deus desse século, ou seja, o Deus desse mundo, né? É assim que Paulo chama, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Quando Cristo venceu, ressuscitou, ele derrotou Satanás e cancelou toda acusação contra nós. Veja lá, alguém abra Colossenses 2, de 13 a 15. Colossenses 2, de 13 a 15. Alguém leia, por favor. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso. Então veja que todo escrito de dívida, é claro que aí Paulo está fazendo referência ao Antigo Testamento, à lei de ordenanças e tudo, mas toda dívida, toda acusação contra a gente, Jesus cancelou. E é por isso que também aqui foi expulso o acusador de nossos irmãos, né? O que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então o acusador foi expulso, Cristo venceu, já foi falado aqui, né? Então veja que aqui o capítulo 12, ele fez uma descrição, de novo, da vitória de Cristo, do diabo tentando perseguir a igreja, tentando perseguir o filho primeiro, ele queria devorar o filho assim que ele nascesse. Dá muito bem para a gente lembrar, né, do imperador querendo falar para os magos, né, tipo, vê lá onde vai nascer esse Messias aí, e até ele teve que fugir para o Egito, né, para não ser destruído. Então, tentou devorar. Você vai ver em Lucas que depois da tentação fala assim, e o diabo o deixou até momento oportuno. Ou seja, o diabo sempre tentando achar um jeito de destruir a obra de Cristo. E ele não conseguiu. Aí, uma vez que ele não conseguiu, ele tentou destruir a igreja, talvez tentou destruir os pilares. Até diz a história que todos os apóstolos foram martirizados, foram mortos. Houve uma perseguição muito grande na igreja. Você vê Estevão, que foi apedrejado em Jerusalém. Então, a perseguição grande. E continua agora com os seus descendentes, que foi o final do capítulo 12. Agora ela se enfureceu contra os descendentes da mulher. Ou seja, contra a igreja que continua viva. Então você imagina os cristãos daquela época, lendo o Apocalipse, lendo essa mensagem que João entregou para eles, dizendo, não, então nós somos os descendentes da mulher e o diabo está furioso contra a gente. É por isso que nós estamos sendo perseguidos. É isso que ele está ensinando, explicando para eles. Aquilo que foi passado no primeiro bloco do livro, enfatizando os ímpios, agora está sendo enfatizado o diabo. Agora, a gente vai ver no curso desse estudo, agora nessa parte, que o diabo, ele não é só o dragão que aparece. Agora vão aparecer os outros personagens, que são as bestas que emergem. Uma besta que emerge da terra e uma que emerge do mar, né? São 2 monstros que surgem. E eles têm as suas representações, vai se mostrar então agora como o diabo está agindo para tentar destruir a igreja, né? É isso que nós vamos perceber, né? Capítulo 13. Vamos agora para o capítulo 13. A besta que emerge do mar. Tá? Então foi introduzido essa parte aí desse segundo bloco de Apocalipse. E agora vem falar, aqui ó, veja no 13, a besta que emerge do mar. Vai do 1 até o 10, 13 de 1 a 10, depois a besta que emerge da terra. Do 11 até o final, até o capítulo, até o versículo 18. Nós temos esses 2 bestas ou monstros, tá? O termo
para mostrar uma coisa monstruosa, tá? É isso que significa o termo que está sendo usado para besta. De novo, veja o seguinte, ela tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Primeira coisa, nós já vimos vários chifres em Apocalipse, de novo, é símbolo de poder. 7 cabeças é bem simbólico aqui pelo seguinte, a gente vai ver daqui a pouco, porque isso daqui se remete a um ser do Antigo Testamento, que nós vamos ver daqui a pouco. Agora, diademas é uma coisa que é nova, e o que é interessante aqui é o seguinte, diademas são como que coroas, tá? É uma coisa que você coloca na cabeça como se fosse uma pequena coroa, como se fosse aquele arco que a mulher usa com alguns... Então, é uma tiara mesmo, e está dizendo que aqui ela tem 10 diademas, né? Só que só tem 7 cabeças, então os diademas estão nos chifres, é uma coisa assim, alguns não entendem direito o porquê foi colocado aqui os diademas, porque ele também é símbolo de poder real, mas se já está dando o símbolo de poder aqui nos chifres, por que os diademas? Além disso, como aqui a gente entende que está se falando de líderes romanos, não era costume dos romanos usar diademas. Então, alguns não entendem direito o porquê se fez essa referência, tá? Mas nós vamos chegar, então, você tem esses 2 seres aí que emergem, um emerge do mar, e veja o seguinte, a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, tá? E olha, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A gente vai ver depois ainda mais. Essa que emerge da terra, 2 chifres, parecendo o cordeiro, falava como o dragão. Olha a situação aí, tá? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Veja que essa besta que emerge da terra, ela serve como um agente para mostrar o poder da primeira que emerge do mar, tá? Mas vamos tentar entender esses seres aí. Essa frase em ordem inversa, 10 chifres e 7 cabeças, ele aparece também no 12:3, né? E no 17:3, só que em ordem inversa, né? Só vem falar 7 cabeças e 10 chifres, é a única diferença. Ainda que em 12:3 ele é o dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres, enquanto que em 17:3 ele é um animal que tem essas características, porque é nesse animal, se você vê no 17:3, é onde a prostituta escarlate está sentada sobre esse ser, ou seja, está se falando do mesmo ser de forma diferente, mas tem essas mesmas características. Aqui, ó, em 17:3, vamos ler lá 17:3 só para ver o que está falando aqui. Já que está. Transportou-se o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, já vimos nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, escarlate e tudo mais. Aqui, veja, só para a gente não gastar tanto tempo aqui, ó. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, Amaedas. Muito obrigado, porque eu não estava entendendo nada aqui. A grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Está tudo grudado aqui. Eu falei, nossa, que nome mitológico bonito, né? Amaedas, Amandas. Eu estava aqui, assim, nossa, eu tive uma nova revelação em Apocalipse agora. Eu não tinha visto esse nome, né? Então, ali está se falando quem é essa grande prostituta. É a Babilônia. E quem é a Babilônia? Quem é a Babilônia? Nós já falamos aqui. Roma. É o Império Romano ali para eles. A Babilônia, já Pedro citou, né? A sua irmã que está na Babilônia, que ele está se referindo à igreja em Roma. Então a Babilônia é o Império Romano, está se falando do poder romano. Então quando está falando desse monstro de chifres e cabeças, está se falando das autoridades. Entende-se, a maioria dos estudiosos de Apocalipse, que
esses chifres e essas cabeças está falando de autoridades romanas. Por isso, quando a gente volta aqui para o 13, a gente entende a mesma coisa. Tá? Essa besta que emerge da terra e a que emerge do mar, eles são autoridades. São autoridades romanas, no caso. Que para nós hoje simbolizam os poderes do mundo. As autoridades, né? A gente não está falando, né? Então são os presidentes do mundo. Não. É engraçado que no mundo econômico eles falam de uma mão invisível, né? Que move o mercado, que move as coisas. É isso que move o mundo e a filosofia do mundo, né? Hoje esse é o Império Romano nosso. Esse mundo que está tentando atacar a igreja hoje. Olha só, ele ocorreu dentro de um contexto em que os 10 chifres e 7 cabeças são interpretados como governantes. O quarto animal da visão de Daniel em Daniel... nós temos um visitante aqui já faz tempo, tá? Mas fiquem tranquilos. Em Daniel, não é nenhuma das bestas, tá? Não tem nenhuma besta que emerge do ar. O quarto animal da visão de Daniel em Daniel 7,7 tem 10 chifres que são interpretados como 10 reis. Então você vê que isso é normal. Se você for ver lá em Daniel 7,7, e esse texto, inclusive, aqui, a descrição do animal, semelhante a leopardo, urso, leão e tudo mais, você vai ver lá em Daniel. Um animal com cara de leopardo, outro com jeito de urso, com boca de leão, você vai ver lá em Daniel. Todo o imaginário, todo o visual ali de Daniel está embutido aqui. E é por isso que a gente pode entender que ele está falando também de autoridades romanas, dos poderes do mundo. Tá? Irineu compreendeu os 10 chifres de Daniel 7 a ser 10 reis que iriam subdividir o Império Romano. A Irineu, um pai da igreja muito próximo ali da época em que Apocalipse foi escrito. Tá? A besta que via era semelhante ao leopardo, os seus pés como urso e a boca era como de leão, que foi o que eu acabei de falar. Esse aspecto da visão tem muita semelhança com a visão de Daniel dos 4 animais do mar. Se você ler em Daniel 7, você vai ver, ele vê 4 animais que são descritos aí. O dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Alguém abra lá em 2 Tessalonicenses 2,9, que Paulo vai falar do iníquo. O iníquo, a designação para o antagonista escatológico, surge como um agente de Satanás, uma visão também encontrada em escritos posteriores cristãos. Segundo a Tessalonicenses 2,9, alguém leia, por favor. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder em sinais e prodígios da mentira. Isso, até aí tá bom. Porque acontece o seguinte, você vê essa besta que emerge do mar, espera um pouquinho só. O dragão deu todo o poder e autoridade para ele. Ou seja, o diabo pegou essas autoridades e deu o poder para elas. Se eu vejo essa besta que emerge do mar como autoridades romanas, eu entendo o seguinte... Alguns vão dizer assim, essa besta do mar, ela não são autoridades, talvez seja uma única autoridade, o imperador em si. E os outros lá, a besta que emerge da terra é o falso, é a besta que vai tentar levar todos a adorar essa besta do mar, né? Agora veja o seguinte, o diabo é quem está dando o poder ao império para destruir a igreja. É o diabo que está por trás, o que João está dizendo aqui para eles. O império está perseguindo vocês porque quem está por trás disso é o diabo tentando destruir a obra de Deus. E ele sim, como eu já disse lá antes, o diabo está furioso contra vocês que são os descendentes da mulher. É isso que está acontecendo. E olha sobre essa questão do diabo dar autoridade, deixa eu ver se já está aqui. Ó. O diabo tem uma autoridade sim para dar. A gente pode ver isso na história da tentação de Jesus, em Lucas 4, de 1 a 13 e Mateus. Depois que o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo, aí esse mundo é um termo mais genérico, diferente de cosmos, né? Então ele se especifica para falar do Império Romano, um termo usado para o Império Romano. Então ele faz essa promessa em Lucas 4,6, que ele diz o seguinte, o diabo disse para Jesus, disse-lhe,
te darei toda esta autoridade e sua glória, pois foi entregue a mim e eu dou para quem eu quiser. E aqui, ó, Satanás está na posse do Império Romano e pode transferir essa soberania a quem quer. Em Apocalipse 13:2, essa soberania é transferida para os imperadores romanos, enquanto que em Lucas 4:5-8, Satanás oferece a mesma soberania para Jesus. Então, Satanás ele tem uma autoridade que foi dada, ele está debaixo da autoridade de Deus. Ele não está ele não está Deus e o diabo. Deus está aqui no controle, mas Deus permitiu uma certa autoridade ao diabo, né? E ele dá a quem ele quer. E aqui Apocalipse 13 está mostrando que ele deu aos imperadores romanos, vamos supor. Ele está ali por trás, mostrando que é ele que está perseguindo a igreja, certo? E a gente continua. O termo monstro ou besta é usado para estrangeiros que invadem a Palestina e capturam Jerusalém. O primeiro invasor é Nabucodonosor, descrito como um monstro, né? Jeremias 51:34. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, porque é na Septuaginta. Jeremias 51:34. Nabucodonosor... Aqui, ó, como monstro marinho nos tragou. Tá? Então você vê no Antigo Testamento, já se fazendo referência a um invasor, a um imperador invasor, ele é descrito como monstro. E o interessante é o seguinte, na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, o termo aqui para monstro é o mesmo termo usado lá em Apocalipse que a gente está chamando de besta. Tá? É por isso que se faz essa referência também. Então, você vê, aqui ó, também, aqui não está traduzido, mas é nos Salmos de Salomão, que é um escrito antigo judaico da época de Jesus, Pompeu, que conquistou Jerusalém em 63 a.C., é designado um dracon, né, dragão ou um monstro. Então, mais de uma vez você tem um imperador, um invasor, um opressor sendo chamado de besta ou de monstro. Tá? E aí que a gente entende que ali, quando se fala da besta que emerge da terra, está se falando das autoridades romanas, dos imperadores romanos. Tá? Vamos adiante. Aqui, porque eu coloquei esses dois seres aqui. Behemoth e Leviatã são dois seres mitológicos que aparecem no Antigo Testamento. E mitológico, você então você está falando que tem mitologia na Bíblia, que não é verdade e tudo. Não, entendam o seguinte, o que estou falando aqui. Esses seres, por exemplo, o Leviatã, que está aparecendo aqui só com uma cabeça, na verdade ele tinha 7 na história. Você vai ter um salmo que vai falar das cabeças da serpente. Né? Você tem mais de um texto que fala isso, as cabeças. O Senhor falando que Deus destruiu as cabeças, né, daquele monstro. Essa aqui é apenas uma ilustração. E aqui foi colocado como uma serpente, ou até alguns ilustram como um crocodilo, e aqui como um ser que parece um hipopótamo, porque é dessa forma que está lá em Jó 40 na sua Bíblia. Tá? Se você vai lá para Jó 40, e Deus vai começar a falar com Jó, e eles vão colocar aqui ele já colocou, cadê o... Deixa eu ver se eu acho... Aqui, ó. Contempla agora o hipopótamo. Não é hipopótamo, tá? Hipopótamo. Hebraico Behemoth. Monstro lendário que é descrito com traços de hipopótamo. Então, esse aqui, eles colocaram hipopótamo porque não tem uma descrição. É o Behemoth, tá? E eu acho que eles colocaram como crocodilo, que é o Leviatã. Hebraico Leviatã. Tá? Então, essas aqui são figuras lendárias que eram o quê? Os poderes do caos. Eles simbolizavam os poderes do caos. E principalmente o Leviatã, que está em vários outros textos do Antigo Testamento, ele vivia no mar, porque o mar é chamado de abismo também. E a ideia é o seguinte, a pessoa que morre, a pessoa que vai para o inferno naquela época, que é o Sheol, é lá no fundo do mar. O fundo do mar lá. E é onde vive Leviatã, que é o monstro do caos. Até no imaginário judaico,
era que Leviatã dominava o mundo inteiro, porque o mundo estava coberto com águas. Aí Deus veio, destruiu Leviatã e fez a terra surgir para colocar os seres humanos. Ele começou a colocar ordem na terra, porque antes havia um caos, porque esse monstro Leviatã era o que provocava o caos. Esse imaginário que foi emprestado dos cananitas, quando o povo de Israel entrou em Canaã, existia esse imaginário naquela época. E o que a gente entende é que a Bíblia está usando esse imaginário para mostrar, se vocês acham que existe um Leviatã, Deus acabou com a cabeça do Leviatã e ele que colocou ordem no mundo. Então é isso que está sendo colocado. E Leviatã, principalmente, existe um outro ser chamado Raabe, também descrito como uma grande cobra, é sempre usado nos profetas para ilustrar os outros povos ou imperadores, mostrando eles é que provocam o caos, eles que destroem o povo de Deus. Então, é todo esse imaginário. E o que isso está ligado lá com Apocalipse? Porque Leviatã é um monstro do mar e Behemoth da terra. É a besta do mar e essa é a besta da terra. Esse imaginário que, em escritos judaicos da época de Jesus, esses dois estão juntos e descritos como aqueles que provocam a opressão ao povo de Deus. Tá? E aí, João está tentando mostrar isso. Tá? Sobre a besta da terra. Esses dois animais refletem claramente o mito judaico do Leviatã, que era um monstro feminino, e Behemoth, um monstro masculino do deserto. Embora esta alusão forneça um quadro visionário para 12, tudo a unidade assim, imposta a unidade do texto é apenas superficial, desde características importantes. Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho que eu quero ir para o lado mais importante. Aqui é tudo muito técnico e não vai ajudar muito a gente falando de características protológicas e escatológicas, né? Esse mito é encontrado, é isso que eu ia ver aqui, esse mito é encontrado em forma fragmentada, em trechos curtos, em 3 apocalipses judaicos, que se originou no final do 1º século, ou seja, numa altura de aproximadamente, isso aqui é uma tradução mais ou menos na época contemporânea de Apocalipse, final do 1º século foi também quando foi escrito Apocalipse. Então essa figura dos dois monstros, né, já tinha em outros escritos também. Então é aí que esse imaginário, o pessoal entende que as duas bestas têm um fundo desse imaginário também. E João está usando, ou Deus inspirou João para colocar esse imaginário, porque aí seria muito mais fácil para a igreja entender o que ele está falando. Entendeu? Ele já está falando no contexto do que era comum para eles, entendível para eles, vamos dizer assim. Tá certo? Então esse é o capítulo 13 que fala dos dois seres. Agora olha que interessante, a cena de Apocalipse 12, 18 é um reflexo perverso da investidura do Cordeiro em Apocalipse. Olha só, assim como o Cordeiro recebeu o livro selado, né, do que está sentado no trono, assim também a besta lá recebeu o poder e a autoridade, eu acho que aqui está errado, e assim também recebeu a autoridade, do mesmo modo, a besta do mar recebe a autoridade do dragão. Vejam lá, você lembra no 5, 7, no começo do capítulo 5, quando Jesus, eu vou até lá, que é a visão, né, do Cordeiro, a visão do livro selado. E você vê que Jesus ele tinha todo o poder, toda a autoridade, né? Ele veio, pois, tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono e tudo mais. O celular está vibrando. E aí, entenda o que está acontecendo aqui, tá? Olha só que, na verdade, a forma como a besta é descrita é como se fosse uma caricatura do que aconteceu com Jesus. Assim como ele recebe poder e autoridade, Jesus ele tem poder e autoridade, que é descrito no capítulo 5, a besta recebe a autoridade do dragão. Mas, assim como o Cordeiro é governante sobre as pessoas de todas as tribos, línguas e nações, comprados pelo seu sangue, lembra que isso é descrito dele, a besta, olha o que fala, no 7, né, 13, 7. Foi-lhe também
foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. De novo, né, um comparativo com Jesus. Mas, assim como os querubins celestes, representando toda a ordem criada, oferecem a sua homenagem ao Cordeiro, lá no 5:12, do mesmo modo os habitantes da terra caem prostrados diante da besta, prestam homenagem a ele e oferecem um cântico de louvor. 13:4. Tá? E adoraram o dragão, porque deu autoridade, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Né? E mais um: assim como o sinal de reconhecimento do Cordeiro são as marcas do seu abate. Isso é interessante de ver. Veja no 5:6. Então vi no meio do trono dos 4 seres, né, viventes entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Como tendo sido morto. Né? Então tem sinais de que ele morreu como tendo sido morto, mas ele está de pé. Agora veja o que acontece aqui no 13:3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então ele também, golpeado de morte, mas não morreu. Então essa é uma visão perversa, né? Essa besta, ela está tentando ser o Cristo. Ela está tentando imitar aquilo que é o Cristo. E essa é a grande marca, né, do mundo. Então, tentando, vocês não precisam daquele Cristo, vocês podem ter esse. Vocês não precisam dessa religião, você pode ter isso que o mundo oferece. É todo isso que está sendo mostrado aqui. É essa a proposta do diabo. Tá? É isso que está sendo mostrado realmente aqui. Agora chegou o grande e temível 6666. Né? Tem mais de 3 aqui na história. Né? Por quê? Olha só o que vai acontecer. Né? Lá no final do capítulo 13. Vamos lá para o sinal primeiro. Deixa eu ver se eu pego tudo que eu quero mostrar para vocês. A todos os pequenos, deixa eu ver aqui. A todos os pequenos e grandes, ricos e os pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Ótimo. Temos aquele monte de histórias sobre o 666, o que ele significa, sobre a marca. Então vai ter um chipzinho que vai colocar aqui debaixo da sua pele e você vai ser o seu cartão de crédito. Se você não tiver, você vai ser morto, você nega a Cristo, senão... Tudo, esse é o apocalipse hollywoodiano, tá? Esse é o que o pessoal, é isso que vende livro, é isso que faz filme. Agora a gente vendo o que realmente diz o apocalipse, o que significa esse 666, era muito mais simples para eles naquela época entender o que está acontecendo aqui, mas nós vamos ver o que quer dizer isso, tá? Primeiro, isso significa, isso é uma prática chamada gematria. Guarde aí na coleção de palavrões da classe Teologando. Gematria é esse método de atribuir valores às letras, as letras de palavras de nomes, e fazer um cálculo disso daí. Olha só o que eu achei na internet. Os caras calculando, isso é judeu, tá? Qual é o número do Facebook? Isso aqui é Facebook escrito em hebraico. Tá? Qual é o número de... Não, esse aqui é uma outra coisa. Esse aqui é o Twitter, tá? Twitter, Facebook, tá? Eu não sei o que está escrito aqui, não estou conseguindo. For reading through... ele está falando de algumas gematrias aqui, mas eu não sei o que está escrito aqui. Aqui está escrito Facebook, ali está escrito Twitter, eles estão calculando qual é o valor das coisas, inclusive depois eles interpretam. Tá? Esse valor significa isso.
Tá? Tem um até que o cara pega o valor do Google e fala que o Google, o cara faz toda uma filosofia do porquê, deu o número do Google lá na gematria e ele faz todo um estudo. O que está acontecendo ali em Apocalipse 666 é isso daqui, é gematria. Isso daqui é uma prática comum de muito tempo, tá? E inclusive até hoje os judeus praticam isso. Então, o que é o 666? Está aqui, ó. É o Nero César, tá? Os valores numéricos das letras hebraicas em Neron, César, Nero são, né? O nome de Nero. Nero César encaixa o número do código gematria 666. Com esse código, seu nome seria traduzido como, aí vai colocando só as consoantes, como é o comum do hebraico. Os valores numéricos são. E aí você tem esses valores, você tem uma tabelinha de valores das letras gregas e das letras hebraicas, né? É o mesmo que foi colocado nessas gematrias que eu mostrei antes para vocês, tá? Eles pegam o alfabeto hebraico, colocam valor, né? Não tem 11, 12, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, vai até o final das letras e aí eles calculam o número. E o Nero, César, em hebraico bate 666. Tá? Então o que acontece? Quem é a besta? É o imperador romano, mas como eles não querem falar isso explicitamente, eles colocaram como uma gematria. Tá? É simplesmente isso, é o imperador. O 666 é o imperador. Tá? Isso até foi confirmado depois com um fragmento que foi encontrado, um fragmento de latim, que foi em latim, que no fragmento latim não está 666, está 616. E 616 porque é o seguinte, fazendo gematria com o alfabeto latim, Nero César dá 616. Então, quando achar esse fragmento, bom, mais uma coisa confirma que realmente é Nero César que eles estão querendo dizer. Tá? Pois não. Alguém já me falou uma vez que o título do Papa, do Papa também dá. Uhum. Tem essa história. Exatamente. Primeira coisa, não existia esse termo, não existia o Papa nessa época de que foi escrito Apocalipse. Então, não existia esse título para alguém naquela época. Né? Então, não se coloca isso. Nós estamos aqui estudando Apocalipse. O livro de Apocalipse não está dizendo isso. Né? Aí, depois, nós podemos dizer, não, mas hoje ele significa tal coisa. Para vocês terem uma ideia, na nossa teologia, na Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster diz que o anticristo é o Papa. Tá? Essa é a Confissão de Fé de Westminster. O Papa é o anticristo. Mas por que está dizendo que é o anticristo? Porque ele se coloca como no lugar de Cristo na Terra. Essa é a função do Papa. O Papa é o representante de Deus na Terra. Então, com esse título, até o vicário filho de Deus, dizendo, o Papa ele é colocado, o título dele é como se ele fosse o Cristo na Terra. Então, se é essa a afirmação, ele é o anticristo, porque ninguém pode substituir Cristo na Terra. É isso que a Confissão de Fé de Westminster está colocando. Então, ele é o anticristo. Agora, diferente do 666, tá? Do que está falando aqui Apocalipse, entendeu? Pois não, Sandro. Em relação ao anticristo, na época a referência era o Império Romano. Isso. Hoje em dia não é mais. Mas a Igreja Católica tem bastante influência. Então, sem dúvida. Tem como cuidar para não confundir isso. Na Confissão de Fé de Westminster tem essa questão, né, do Papa ser o anticristo. E é um pilar do presbiteriano. Sim, sim. O que eu estou vendo acontecer é que muita gente, às vezes, sem saber, está divulgando o Papa, crente, presbiteriano, olha que bonito que ele diz, e gente curtindo e vai. E o diabo é muito sutil, né? Por trás disso aí tem muito mais coisa. Mas ele quer sim, eu estou entendendo. Ele é um dos que quer, né, a igreja dominar isso aí, né? Ela quer fazer intermediações com Israel, a Palestina, né? Por trás disso, ela está sempre tentando se sobressair. Então,
bastante pessoas confusas ou não tão profundas, elogiando o Papa, e aí um monte de crente, né, preteriano, vai lá e curte, é isso mesmo, e vai, e o negócio vai demandando. Porque, por exemplo, o discurso dele, tudo que ele tem falado é muito bonito, é muito bom, e é bom que a Igreja Católica esteja fazendo isso, vamos dizer assim. Mas a gente não pode esquecer que o que tem por trás também. O diabo é astuto, ele quer enganar. Então, agora, eu surpreendo, pessoas que são consideradas evangélicas pedindo oração para o Papa, gente, é uma verdade, espera um pouco aí. Ele joia aí no meio do trigo que não então... Ele é astuto, a gente sabe, ele faz essas coisas que é para confundir a cabeça de pessoas fracas na fé. Então, mas é isso que a gente tem que ver, entender, esse é um momento da Igreja Católica e tudo, mas o que a gente tem que entender é que há pontos nossos com a Igreja Católica que a gente não concorda de jeito nenhum, né? A questão da idolatria de Maria, né? Ele mesmo, o próprio Papa, né? Ele fez questão de vir para a Aparecida e tudo. Então é uma situação bem complicada nesse sentido. Porque às vezes o pessoal, não, mas ele está falando coisas boas. Sim, está falando coisas boas, mas... óbvias, frases que não são novas, eu não sei que porque o que surpreende o pessoal é que eu acho que ele é um contraste muito grande do antigo Papa, do anterior. Né? Então ele é muito mais carismático, muito mais humilde, simples e tudo. Então, Sabe, olha, até me desculpe assim o meu jeito, mas gente, é uma coisa tão óbvia que ele disse, não tem nada de novo ali que qualquer crente em Jesus, né, crente em Jesus, né, sabe, não vejo nada de novidade nas frases dele, e o povo fica adorando o que ele fala, adorando a pessoa dele, sim. O católico vê o Papa como Jesus. Então, esse que é o problema. Aí você tem que saber dosar as coisas. E a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz. Então complicado. Se bobear, vai para o presbiteriano, né? Teatro, né? Junto com o padre, orando, e na boa lá, a questão do ecumenismo. Né? Ecumenismo. Né? Que vem forte e é para confundir. Olha, eu acho o seguinte, a minha visão, por exemplo, eu me juntaria aos católicos para questões sociais. Eu acho que questões sociais, por exemplo, antes de ser, né, por ser cidadão brasileiro, se é um grupo que quer ajudar a questão social, por exemplo, eu me juntaria à Igreja Católica, vamos dizer assim, para fazer um movimento contra o aborto. Eles são contra, eu sou contra. Nós podemos juntar forças para defender a família tradicional. Eu vou me juntar a eles, porque eles também defendem. Eu acho que a gente não tem problema nenhum se juntar, mas a gente tem, nós temos diferenças. Né? Para essas questões sociais, nós podemos deixar de lado essas diferenças, enquanto nós estivermos trabalhando as questões sociais, mas as nossas diferenças vão continuar. Né? Porque, por exemplo, a gente não sai virando a cara para católico na rua, né, ou brigando. Você tem parentes, amigos católicos, você não é inimigo da pessoa. Oh, não, você é católico, eu não quero saber de você. Não, mas vamos fazer... É engraçado até, né, que quando chega em questão de negócio, não tem católico, não tem. Não, se é mais vantajoso, a gente faz do mesmo jeito. Né? Agora, às vezes, quando tem uma questão social, a gente não quer se envolver. Quando você é para trabalhar com um católico, trabalhar para um católico, fazer um acordo, não tem problema nenhum, ninguém conversa. Agora, quando é fazer uma questão social, quando é para se juntar para ajudar a sociedade, não, eles são católicos, a gente não se mistura. Então a gente tem que ter sabedoria nisso também. Né? Nós temos diferenças, nós temos grandes diferenças teológicas, e esse é o grande problema. Mas eu também tenho profundas diferenças teológicas ou totalmente opostas com o espírita, e às vezes a gente convive dia a dia com eles. Né? Então a gente tem que ter sabedoria nisso também. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio com essas coisas. Né? É isso que a gente precisa se cuidar com relação a como tratar essa situação. Agora, como já apitou e a gente já são 11h54, vamos fechar aqui. Só para nós entendermos, para a gente não perder aqui o foco do livro de Apocalipse, então o capítulo 13, tá, ele vem mostrar as duas bestas que emergem, eles são claramente o poder do império, o diabo dando o poder ao império, e o império que vai oprimir a igreja, que vai oprimir o povo de Deus,
tá certo? E nós vamos continuar na próxima aula. A gente vai cair no capítulo 14, falando então do Cordeiro e dos seus gemidos. Vai falar de novo do 144 aqui, dos 144 mil. E vão começar as vozes, né? Ou os clamores. E esses clamores, eles vêm falar, ó, já vai começar a se falar da grande Babilônia aqui, tá? Na segunda voz. Caiu a grande Babilônia. Começou aqui, e a gente vai começar a ver, o juízo final. Está se preparando todo o cenário e vai ser destruído o poder do mundo. Os poderes do mundo, eles vão ser destruídos. E já na segunda voz que vai falar, caiu já a Babilônia. E nos capítulos seguintes vai mostrar a queda dela, que é aquela prostituta, né, sobre o dragão está conduzindo, está por trás de tudo, e é ele que está com todo esse poder para tentar destruir a igreja, o povo de Deus. É isso que está se mostrando nesse cenário. Tá certo? Pois não. No caso, a marca, que fala, né, a marca na mão escrita na testa, seria simplesmente as pessoas que estão sob esse império. Isso, Estão sendo oprimidas. exatamente. Não é, para começar, um sinal na mão direita e nós vimos também, porque você já viu os selados do povo de Deus, né? Até o pessoal fala, quem vai falar que não, isso vai ser uma coisa física, vai ser colocado um selo, eu falei assim, então pera um pouquinho. Então você vai ter que ter o selo do Espírito Santo fisicamente em você também. Que já foi falado dos selados de Deus. E que todos são selados. Inclusive foi falado para o anjo, né? Os anjos que cuidavam dos 4 cantos. Não faça nada até que todos sejam selados, todos os remidos. Então o selo já foi falado. Agora está se falando de um outro selo. Assim como foi uma caricatura do Cristo, a besta é uma caricatura do Cristo, agora a besta quer fazer a mesma coisa, também quero marcar quem é meu. E a marca é na fronte, né? Aqui na frente, a pessoa explicitamente também na mão direita, porque é símbolo, se você tem algo na mão direita de uma autoridade, é porque você é seguidor dessa autoridade, porque você serve essa autoridade. Então, é esse o simbolismo só que está sendo passado. Diferente do pessoal querer ver algo físico. Não, vai ser marcado, vai ter um chipzinho e a pessoa vai ter que comprar e tudo mais. Entendeu? A história ali é, se você não está dentro do Império Romano, se você não está adorando o imperador, você vai passar fome, você vai morrer, você vai ser perseguido. Se alguém quiser procurar mais alguma coisa sobre o sinal, no direito e tudo mais, tem procura na internet chamado Mondex. Mondex. Monday e Dexter. Ah. E aí tem toda uma historinha lá que os negócios interessantes. Ah, tá. E conclusão e pensar algumas coisas aí. Mondex. Tá certo. Eu achei que dá uma Mastercard, né? Hã? Dá uma Mastercard. Na hora e esse que é o problema. Pode chegar um momento que eles vão sugerir isso, já foi falado, né? Colocar um chipzinho aqui em algum lugar do seu corpo para você ser identificado. É muito provável que isso vai acontecer. E aí que vai começar aquele rebuliço. Essa aqui é a marca da besta. Entenda o seguinte, o código de barras, quando surgiu, já tinham falado que é a marca da besta. Tá? E marca da besta vai se achar em todo momento. Tá? Você vai sempre achar a marca da besta em tudo quanto é coisa. O pessoal falava por A mais B que o código de barras, até porque tem uma barra mais esticada no começo, no final e uma no meio. E essas 2 barras paralelas é o número 6. Eu ouvi isso. Então, todo lugar, o código de barra é o 666, e aí começa todo esse susto. Tá? Então, você vai ter isso acontecendo. Assim como hoje, por exemplo, já estão usando, né, talvez no próximo iPhone, já tem lá no Japão, você não precisa passar o cartão, você só aproxima o seu celular. Aí, qual vai ser o próximo passo? Eu não vou precisar nem do celular, eu já vou ter em mim, embutido. Então, isso vai acabar acontecendo, e aí que vai, já tinham falado que lá em Bruxelas tem um computador central, que é o computador que cuida como é que chama? Do euro lá, né? Da comunidade do euro, e que dizem que o computador se chama besta. Entendeu? Não se fala mais disso. Então, besta vai ter sempre no mundo, entendeu? Então, você sempre vai achar... Lá também, ninguém pode andar nela, né? Porque é besta. Então, tem a besta. Então, você vai achar besta em tudo quanto é lugar, você vai achar número em tudo quanto é lugar. Tomem cuidado com isso, tá certo? Vamos ficar em pé?